Muito bem, senhoras e senhores, mais uma sexta-feira, Omnicast, parte 2 da nossa grande série de qual que é o maior vilão de Ben 10. Hoje retrataremos os aliens de Alien Force. Semana passada, para caso você não tenha ouvido, retratamos os aliens do Ben 10 clássico. O grande vencedor foi... não vamos dizer, porque você tem que ir lá ouvir o podcast ou ouvir esse aqui até o final, entendeu? Nós não vamos revelar quem foi o vilão no último se você não ouviu o outro. Então, por favor, volte lá e ouça pra poder entender de que a gente tá falando, tá? E a gente sabe que tu vai entrar lá e passar pro final só pra ver. Não faça isso. Por favor. Assista, ouça. É legal. Ouça desde o início. É bom, é um Sério, não precisa pular. podcastzinho. Sabe É quando, legal. sabe quando tu tá lá jogando aquele fifoso, cara? Aquele fifoso. Você não quer escutar a Carol Conká no BBB, meu velho. Faz favor. Vai É lá escutar o verdade. Omnicast, muito mais legal. Cara, quando que tu teve um podcast de Ben 10 que falasse assim? Faz favor, aproveita a oportunidade. Joga aquela teu modo carreira no Arsenal, que eu sei que tu joga no profissional, seu fracassado. Vai lá, vai lá. Liga o grande fifoso aí e ouça nós falando sobre quem que é o maior vilão de Ben 10. Se quiser jogar Mine também enquanto joga, eu recomendo. É bem bom. É bem legal mesmo. Então, hoje nós temos, na semana passada tivemos 8 vilões, que o vencedor foi. E hoje teremos. E hoje teremos 5 vilões do E o Força primeiro vilão Alienígena. é o Não, segundo vilão. erro meu, são apenas 4 vilões. Pouco. Erro meu. E esses 4 vilões são os Soberanos, o Albido, os Incursianos e o Estrela Sombria. Comparado à semana passada, em nível de poder tá bom, mas eu acho que em carisma não. Já começamos com um carisma que, dependendo do olhar para cada um deles, a gente tem níveis de carisma muito bons e uns meio nada a ver, né? Então, bora para análise para dar uma E, conferida nisso mesmo. e essa análise vai ser um pouco estranha, esquisita, eu diria. Esquisito. É Isso. uma análise esquisita. E não é de E é episódio, hein? outro quadro, né? Não é outro quadro, não é de episódio, É aqui é de vilões, aqui é podcast. Se você isso. quer ver a análise de episódios, faz favor, entre na análise esquisita. A essa altura do campeonato já temos o episódio 1 e 2 postado no canal. Vá lá, confira. Enfim, Isso aí. teremos. O que eu estava querendo dizer antes de eu fazer o merchandise do outro quadro é que nós temos 2 grupos de vilões aqui. Não é só um personagem. Temos o Estrela Sombria, temos o Albido, que são indivíduos. Mas pela primeira vez em dobro, temos Incursianos e Soberanos também. Então é mais do que um vilão só. É mais uma cultura que ameaçou a humanidade, ameaçou o Man, ameaçou a paz galáctica, né? Olha que bonito. Sim, são. A gente tá. O Alien Force realmente tem menos vilões, principalmente porque nas 2 primeiras temporadas eles focam num arco de um grande vilão apenas. Felizmente eles introduzem ali no meio outros 2, o Estrela Sombria e o Albido. Albido. Mas depois, no decorrer da outra grande terceira temporada, a gente tem muitos vilões reaparecendo, que, pelo que a gente percebeu pelos vilões do clássico, não importaram muito, que foram aparições muito mínimas, ou vilões completamente secundários, tipo o Serpente. Então, o Alien Force podia ter explorado um pouco mais grandes vilões novos, mas também não precisamos de muito, não. Vamos lá, qual é o primeiro da lista para darmos uma olhadinha? O primeiro da lista é os primeiros que aparecem, os grandes vilões, na minha opinião, de Ben 10 Força Alienígena, que é a única parte boa dessa série, na minha concepção, é os Soberanos, né? Os grandes vilões dessa série, que, pra minha opinião, eles fazem um baita papel. Eu gosto muito dos Soberanos, gosto muito de todo o arco final, gosto muito de todo o desenvolvimento, toda a parte que existe o Vilgax e tal. Mas, né, depois dessa temporada, tá uma complicado, né? Bom, Soberanos, então. Eles são o pessoal
bom para se analisar, porque eles têm uma história, tipo, narrativamente incrível nas primeiras temporadas de Força Alienígena, perdão, que não dá para se desconsiderar, porque é o grande momento em que o Ben tá mais maduro e eles tratam de temas muito mais sombrios e complexos nessa parte, que eu gosto muito hoje em dia. Quando eu olho assim, digo que bom que Ben 10 chega num nível de complexidade assim, onde os caras tratam sobre, ah, bom, talvez racismo alienígena, né? Porque eles não querem se misturar ali, uma xenofobia alienígena, e eles têm toda aquela história de eles estarem impuros, né? Ben Tennyson, você me infectou! Aquela coisa lá, da, que eles têm essa raça pura e tudo É, mais. a E grande a conclusão verdade. desse arco todo é muito boa, né? Com o Omnitrix salvando ele, tipo, adicionando DNAs de outros aliens. Tipo, ó, chega com esse preconceito aí de vocês, né, gurizada? Vocês estão morrendo, pô. A grande verdade é que os soberanos são uma grande Alemanha nazista, né? Eles são basicamente os nazistas de Ben 10. Olhando pelo contexto histórico, não do meme, né? De ai, você é nazista, sabe? Desses negócios de Twitter aí. É, Tô falando de contexto histórico mesmo, assim. Eles são realmente. Hitler e você não sabia. É, isso. É verdade isso aí. É verdade, Sibrit. A grande Sim. verdade é que eles são realmente. Eles são pra ser um retrato nazista porque eles são a raça soberana, a raça ariana, né? Que vai ah, purificar a terra, entendeu? E aí os meio que transformam os outros em escravos, né? Que seria o caso dos campos de concentrações, são os campos de DNA. Se for fazer uma análise mais profunda sobre o método de trabalho deles, de hierarquia também, é muito parecido com o sistema nazista. Qualquer ditadura é mais ou menos assim, mas especificamente a nazista é mais nesse gênero, né? Vamos dizer assim. Mas a grande realidade que o Azimuth fala pra gente é que não é que eles se acham superiores, eles se acham superiores. Mas a grande verdade é que eles estão morrendo. Porque esse negócio de como o Rex na última posição ficou em sexto, né? Um incesto que acontece entre eles. Que não pesquisa o que é isso, criança, não pesquisa o que é isso. Mas a Eles procriação. falam na série, então podem pesquisar. Não, não, não. Não pesquisem, não pesquisem, vai acontecer coisas ruins. Mas esse negócio de procriar entre membros da família e não com outras pessoas, outras raças alienígenas, acaba deixando o teu sistema imunológico fraco. A tal da pureza tem suas consequências biológicas fortes. E isso que acontece na série. E eles estão tentando. E eles sabem que eles vão morrer, e para eles não ficarem impuros, eles vão levar o universo todo com eles. Esse é o grande objetivo deles. E é disso que eu tava comentando antes. Olha a complexidade que aquele desenhinho chegou nesse ponto da série. Olha como é profundo essas conversas, esses debates, quando chegam nessa parte da discussão com os soberanos. Eles são uns vilões muito bons para narrativa, para temática de Ben 10. Eu gosto muito das aparições deles na primeira e segunda temporada. Eles têm as suas pontas, né, aqui e ali. Tem aqueles. Tem, né, aquele episódio lá do que tem o soberano do Ben Tennyson, né? Ben Tennyson. É, tem aquele. É o mesmo daquele. ah, aquele Do Titã de soberano. Madeira. É isso, Não Titã. é o Isso, mesmo. Esse seria o que ele aparece, né? Porque ele assim, aparece. porque é o Da cara que tá lá escondido, né? Meio que em Sim, coma, né? Mas em coma propósito, né? Tipo, um coma proposital. E aí ele acorda e ativa o Titã lá. E o Titã, que é amigo do Ben, que é o grande líder dos soberanos, depois do grande discurso dele, que pra mim é um momento muito foda da série, que é o soberano falando na cara dos reis soberanos, soberano normal ali, falando pros grandes reis soberanos que eles estão errados e que eles são os bosta. É basicamente isso que ele tá fazendo. Ali, bando um discurso, uma lacração certa. dando, dando, dando o exemplo, dando o exemplo mesmo. E depois esse cara aí, no caso, o rei soberano, que vai lá falar pro cara, pra aquele soberano que acabou a guerra, que ele não tava acreditando no Ben, no Kevin, na Gwen.
Ele Ah, foi sim. lá, teve que o rei soberano lá mostrar pra ele e se provar que ele era rei, né? Ele teve, não lembro o que ele fez pra se provar, mas ele era. Ele não, também não acreditou que ele era o grande mestre soberano lá. E pra fazer ele convencer ele a não. A parar o negócio lá. E no final ele sacrifica até, né? Aquele outro soberano. Cara, é legal esses episódios. Eu gosto quando eles voltam, porque parecia que tava esquecido, né? É bom. É. É muito bom. É que eles são. É que o que eu gosto disso dos soberanos é que eles realmente fazem isso de não trazer de volta. Isso pode ser uma coisa ruim ou boa, porque pelo menos eles não mexem no que tava bom, sabe? Não estragam o que tava bom. Entendeu? Deixaram os soberanos de lá, porque o arco deles foram 2 temporadas inteiras da série, o que trouxe muitas controvérsias pelo tema da série, pelo peso da série. E ainda mais com a reviravolta da terceira temporada de ficar mais infantil de novo. E aí, então eles exigiram. Não, eu acho que foi até certo. Eu acho que talvez depois, no Omniverse, eles trouxessem um pouco mais de soberanos pra ver como é que eles estavam. Ia ser interessante, né? Mas eu não acho errado deles ter sido esquecidos na terceira. Olha, pra mim, eu também concordo com isso. Então, porque a história dele estava ali, né? Já estava muito bem contada. É o que é assim que eu enxergo. Então, cara, soberanos. Vamos para a nota? Pelo jeito, a gente gosta bastante da história deles. Eu adoro soberanos, eu gosto muito deles. Pra mim é 9 pra cima ou 9. Essa é a minha 9. nota. 9? 9. Eu não sei, me vi assim. Não, 9,5 não. 9. 9. 9, 9. Também acho que é 9. O... E só para comentar, né, que tu tinha comentado esse paralelo histórico, eu não sei se é coincidência ou não, né, mas os episódios finais de Alien Force se chamam Guerra dos Mundos, né, que é meio que Guerra Mundial, né? algo, né, então tem inclusive Guerra dos Mundos parte um e parte Parte 2. 2. Que é a Então Alemanha talvez... 2 vezes, né? Só que a Alemanha nazista só na segunda, tá? Pra quem tá estudando história aí, É verdade. não se esqueça, tá? A Alemanha nazista é só na Segunda Guerra. A Primeira Guerra não tem nada a ver com o nazismo, tá? Hitler surge depois, tá? Então Mas aí é uma tem... aula de história pra vocês aí. Se quiserem Sim. podcast de história, comentem abaixo. A história de Ben 10, tá? Aqui só Ben 10 mesmo. Nós vamos fazer uma série contando a história do mundo com o personagem de Ben 10. Muito bem. Então nós vamos pro próximo vilão, que é o Albido. O Albido. Albedo. Albedo é um vilão que eu gosto bastante. Que ele é comedor de batata frita com chile. Daniel Leite, tamo aí. Cara, eu gosto bastante do Albedo. De verdade. Eu também. Eu acho que ele tem uma história muito diferente de qualquer coisa que a gente já viu por aí em qualquer mídia. Eu acho muito criativo todo o Albedo e eu achava sempre muito legal e confuso a história dele. Mas a minha relação com ele sempre é muito positiva, desde as primeiras aparições dele em Alien Force até no arco dele em Omniverse, que as aparições dele, pra mim, me agradam em Omniverse. Eu acho que o Omniverse, cara, é o melhor Albido. Porque é o plano É, mais inteligente no Omniverse. sim, eu ia comentar que, diferente dos outros vilões que eles sempre abaixam a média no Omniverse, esse aqui parece que aumenta, sabe? Porque, primeiro, quando eles exploram o passado dele com Azimuth, finalmente mostram os flashbacks, mostram ele. E não Ele exploram, tá né? lá Não com o malware, cara. exploram. Ele tá lá com o malware, velho. É, mas é exato. Né? Quando ele tá aí juntinho com Azimuth, trabalhando com malware, é muito legal. E. Assistente técnico dele. Oi? Assistente técnico dele. Incrível, velho. Isso é muito bom. O Albedo fez técnico na Lume. É, Com certeza o pessoal sabe o que é Lume, né? sim, é a empresa que eu tenho. Só que em vez de Lime, é Lume. Isso. Sim. Ok. Mas enfim, o universo é muito legal. Primeiro, quando ele vira criança e fica preso no corpo do Ben criança. Isso é incrível. Segundo, é muito legal quando ele
usa os aliens supremos e mostram mais supremos, porque faltou bastante na outra série. Então grava Ataque Supremo, Iguana Ártica Supremo, Massa Cinzenta Supremo, que no caso é ele mesmo Supremo, né? Sim. É... Aquele cérebrozão lá, aquele. Ele é basicamente. Como é que é aquele personagem da Marvel? Eu esqueci o nome. O Modok. É Modok? É. É ele. É claramente inspirado no Modok, né? Pra quem conhece aí, pra quem assiste Marvel e tal. Bah, eu acho. Bom, eu não sei. Eu realmente gosto bastante de quando o Albedo aparece, assim, tanto em Alien Force, quanto em Supremacia, quanto em Omniverse. Eu não. No momento, não sei pensar, tipo, numa coisa que incomoda na história dele. Talvez tu me lembre alguma coisa aí, mas eu não consigo pensar nisso agora. Que me incomoda. Pior que no começo, cara, nas primeiras aparições do Albedo, ele era meio irritante pra mim. Mas depois eu comecei a gostar muito dele. Eu não. Ele pode ser meio irritante, mas eu sempre ficava in- investido na história que ele estava ali contando, sabe? Eu achava muito curioso e criativo. Sei lá, eu achava legal, assim, caraca, é o Ben ao contrário. Só que ele não é simplesmente um Ben ao contrário. Ele era um cara que trabalhava junto com o Azimuth, o criador do Omnitrix, que está preso na forma de Ben, porque os Omnitrix estão sincronizados e sei lá o quê. E vai assim, e ele é vermelho e é meio doido, mas Cabelo branco. e inclusive a primeira aparição dele, que ele tá, tipo, igual ao Ben, é muito louco, assim, e eu acho a cena que eles cruzam os Omnitrix e Muito aí foda, dá aquele muito. choque, assim, naquele episódio, aquilo me marcou num nível, principalmente porque o Albedo permite aliens contra aliens. Isso pra mim é muito legal também. Tipo, Uhum. tu quer saber quem ganharia entre um alien e outro, e o Albedo permite testar essas coisas. Isso eu Isso gosto é verdade. dele. Isso é verdade. Então, pra concluir o Albedo, qual que é a nota pra ele, cara? Muito difícil saber mesmo. Mas eu acho que pra gente partir da nota dele, a gente tem que pensar. Ele é melhor ou ele é pior que os Soberanos? Ele é mais vilão que os Soberanos? Ele é menos vilão? É bem difícil pensar nisso. Vamos lá. Se a gente pensar no critério vilão, os soberanos perdem, porque eles viram heróis, viram. Não, eles são ex-vilões. Uhum. Pois, no critério mal. O Obito continua esse bostinha até o final, né? Uhum. Então, se for pro critério antagonista, sim, um é mais antagonista que o outro, porque ele não deixa de ser um antagonista. Mas claro que essa reflexão não tira o antagonismo anterior. Sabe Já que eu posso teve. colocar a minha opinião pensando aqui enquanto falava. Tá. Manda. Eu, particularmente, gosto mais dos Soberanos do que o Albedo. Eu gosto muito do Albedo, não me entendam mal. Mas assim, Sim. o Albedo, até o arco que ele é o grande vilão sozinho lá no Omniverse, ele sempre tem planos meio burros, pra falar a minha verdade. Alien Force ele perde pro bem na batalha, ok. Aí em Supremacia, no final de Alien Force, no caso, ele se une ao Vulgax, é traído pelo Vilgax. Aí lá em Omniverse, ele se une ao Vilgax e o Eon, é traído pelo Vilgax e o Eon, que o Vilgax trai o Eon também. Tipo, ele sempre Sim. é o fantoche, ele nunca é o cara. E os soberanos, ok, eles são ex-vilões, mas a mensagem que eles passam, a mensagem que o arco deles traz, que pra mim é um dos melhores arcos de Ben 10, juntamente com o arco do Fantasmático, também um dos muitos melhores, dos meus melhores arcos, na minha opinião. Sim. E eu acho que a mensagem que eles passam tem um peso muito grande como vilão, sabe? Reflexão e tudo mais, porque o vilão, querendo ou não, é isso, sabe? Ele tem esse negócio da reflexão e tal. Então, eu, particularmente, prefiro colocar o Albedo abaixo, mas bem pouco abaixo, tipo um 8/8 dos Soberanos. Muito bem. Eu acho que tudo que tu falou faz muito sentido. E eu preciso pensar um pouco, porque eu gosto muito do Albedo, muito mais nos Soberanos, em questão de quanto eles me entretinham e quanto eu tinha essa relação de, de gostar de assistir e de
ficar curioso nessa questão, analisando essa questão de relação espectador com o personagem. Eu sinto que a minha conexão que eu tinha com o Albedo era, e era mais forte que o que tu tinha com ele. E nesse ponto de sentimento, assim, eu colocaria o Albedo na frente dos Soberanos. Mas isso não me faz desconsiderar tudo o que os Soberanos representam para a saga de Ben 10, que é o arco com a melhor história, com a melhor narrativa, com a melhor desenvolvimento de personagens, a melhor temática. Então, os Soberanos permitiram tudo isso para o mundo do Ben 10, e o Albedo permitiu um divertimento e um interesse pela saga, para mim, por essa questão mais nostálgica. Acho São os dois lados que eu vejo avaliando, pesando os dois. Então eu tenho que decidir o que eu estou considerando nessa análise. E para mim, nessa análise, vale a pena, mesmo a gente considerando muitos aliens, muitas colocações por um lado mais emocional, eu acho que na medida de proporções, o peso de uma história legal que os soberanos trouxeram para nós vale mais do que bastante coisa que o Albedo trouxe também de legal para nós em vários pequenos momentos. Eu acho que tem uma diferença de abordagem ali, um é um vilãozinho mais secundário, entre aspas, mesmo o Albedo não sendo secundário, e o outro é mais algo que traz uma coisa valiosa para o Ben 10. Então, o Albedo traz numa questão mais de mitologia, de lore e uns entretenimentos aqui e ali, mas o Soberanos traz uma coisa que eu avalio e gosto muito em tudo que eu assisto, que é a narrativa e a temática. Então eu colocaria Soberanos na frente do Albedo por uma média, por um pouquinho só, que a gente comentou, para conseguir, para não deixar o Albedo triste também, porque eu gosto muito dele. Então, qual é a nota do Albedo? A gente deu 9 para os Soberanos, né? Uhum. Então a gente vai ter que colocar ele na casa dos 8 ali, né? Eu falei Então, antes, eu comentei, eu acho que 8.8 é bem justo. 8.8? Uhum. Pode ser, pode ser. Então tá. Albedo está em segundo, com 8.8. Soberanos continua na liderança com 9. E agora nós temos mais dois vilões, tá? O Estrela Sombria e os Incursianos. Eu já tenho uma ideia de qual, entre os dois, qual que é melhor, sabe? Então eu vou pedir primeiro pra gente falar sobre o Estrela Sombria. Pra deixar os Incursianos pra lá, até porque é mais legal deixar uma disputa entre Incursianos e Soberanos pro final do podcast, né? Tá, fechado. Bom, Estrela Sombria. Eu vou dizer que eu tinha uma relação de achar legal Estrela Sombria nessa questão de medo que a gente falou bastante no outro episódio e falamos nesse aqui um pouquinho também. E eu tinha certo, me dava bastante medo e agonia naquele primeiro episódio do Estrela Sombria, que eu Uhum. achava muito legal, no caso assustador, toda aquela questão dele ir atrás das mulheres e fazer aquelas coisas horríveis com elas, e no final ele era tipo aquele velho feio. Uhum. E eu acho isso do caralho. Mas é isso. Eu acho É que, esse, sendo é bem esse. sincero, o Estrela Sombria é um vilão legal, principalmente em Supremacia e em Força Alienígena. Supremacia, acho que não, talvez esteja me confundindo com os arcos. Mas eu acho que o Estrela Sombria é um vilão legal, mas nada mais que isso. Ele não é um grande vilão, ele não é melhor que os Incursianos, ele não é melhor que os Soberanos, não é melhor que o Albedo. Ele tem uma história legal no primeiro episódio, ele tem uma história legal com o Kevin, na época que o Kevin tá defeituoso e tal, tá lá com os negócios de diamante, sabe que ele fica todo misturado, ele faz alguma coisa pra dar um jeito no Kevin, eles se unem, porque eles se veem um ao outro. Ele tem lá depois um arco com a Encantriz que aí perde o nível, ele
perde a Encantriz porque ele não lembra o nome dela. Tipo, que cara mais tapado, tá ligado? Meu Deus do céu, tu perdeu o Ledger Domain e uma mulher por causa do... E tua mulher, né? Perdeu um Não, rei daí, com a daí rainha porque tu não sabia o nome dela. Mas aí tu tem que se fuder mesmo, né? Tem que se passou ali, ferrar. não tem. Então, eu acho que Estrela Sombria ele não é um grande vilão de Ben 10. Não. Eu acho que ele tá na casa do 7. Pode ser. Por mim, ele. Eu não acho que ele não. Sei lá, eu gosto de assistir as episodinhos dele ali. Ele tem uma história legal, então não vale a pena dar abaixo de 7 pra ele. E não pode chegar muito perto dos outros, então. Fechou. 7, então? Uhum. Vilão, nota 7, Estrela Sombria. Está na zona de rebaixamento. Nós vamos ter que falar quais são os piores vilões no final dessa série. Sim. Vai ser os melhores de cada grupo e os piores pra ver quem que é o pior dos melhores. Boa. E Tinha agora... que fazer o melhor e o pior dos piores também. Tinha que fazer os piores vilões. Não, irmão Vriddle. Já tá definido, tá, galera? Não precisa. Não precisa fazer. E só Irmãos pra, Vriddle. só pra lembrar também vocês, pessoal, a gente não tá considerando o Liam, tá? Porque ele seria muito apelativo aqui. Pra quem não Liam- sabe, o Liam é o cocorocoide criminoso lá. Sabe? Tipo, ele é. Ele é o cocorocoide do crime lá. Liam é o Cocorocoide meliante. Que pra mim é um dos vilões mais legais da série, mas no sentido da brincadeira, né? Não é poderoso nem nada, mas é cocorocoide é uma alien incrível, uma galinha. Tá, voltando ao que interessa, tá? Temos aqui agora os últimos vilões de Força Alienígena, que não tem muitos vilões, né? A gente já viu. Os Incursianos. Os Incursianos, que são, pra mim, são muito legais, eu gosto muito deles. O arco deles em Omniverse, que eles conquistam a Terra, eles mandam o Ben pro espaço, bota aquele monte de Tokusta na Terra, o Ben vira o Tokusta pra lutar com tanto Tokusta, finalmente isso aconteceu. Finalmente o Ben vira um gigante, luta contra outros Tokusta, luta de monstros, luta de Godzilla e Kong, na verdade, Ben 10, que eu sempre quis. Que não é no Cosmic Destruction. Que também tem não é no joguinho, né? É na versão do desenho, que tu vê lá o gigante no meio da cidade batendo. Muito legal esse arco também. Os Incursianos, aquele rei lá e a filha dele. Muita gente não gosta deles, eu gosto particularmente, eu acho eles legais e tal. Tem o negócio do Bullfrog lá, que a guria fica atraída pelo Bullfrog, porque o Ben é sensual, né? Dá pra ver que o Ben é gato, né? Cheio das garotas, né? Sim. Tá louco. O episódio do Universe da disputa entre as garotas da série por ele não está no mapa. Aquele episódio ali. Não, É ele não incrível, porque ela tem, naquele episódio, fugindo um pouco do tema, mas eu acho que vale a pena comentar. Aquele episódio, o Ben, pra Incursiana, ele é atrativo com o Bullfrog. Pra princesa. Pra princesa dos 4 braços lá, ele é atrativo com 4 braços. Pra aquela mulher do povo que é elástico lá, que eu também já não me lembro o nome mais, ele é atrativo como Ben. E pra mulher dele, ele é atrativo como Lobisben. Parabéns! Ben atrativo consegue. como Blitzwolf, um cachorro, é o que atrai aquela mulher lá, que ele termina com ele junto, né? Enfim. Só a Julie, que gostava do Ben mesmo, que daí ele não funcionou. Não funcionou, ele foi namorar um fotógrafo francês, né? Parabéns também. Muito então, bem. O que tu acha dos Incursianos, Tony? Bom, eu gosto dos Incursianos por causa das grandes histórias que eles trouxeram. Que eles são uma ameaça legal para trazer histórias legais. Trouxeram todas aquelas coisas que tu falou que eu gosto muito. Eu não lembro se tu mencionou, mas eles também são responsáveis pelo episódio do Aniquilarg. E é uma das melhores coisas de toda a saga de Ben 10. Que é muito legal esse episódio e tudo que envolve ele, pelo menos eu gosto muito. Mas enfim, os Incursianos pra mim são outros nazistas. Né? Os Incursianos eu vejo eles mais como um império de Star Wars, né? Ele é mais império. Eles são mais imperialistas mesmo. Eles estão ali na fase do imperialismo ali, conquistando terras e tudo mais. Então pode ser um luta contra os glutões e tudo mais. Terra dos glutões. Sim. Esse arco é legal também. É bom.
Caraca, os caras resolveram mexer no design do glutão, daí inventaram depois o Universe, que eram duas espécies. Muito bem, parabéns. Muito bom, muito bom. Os incursianos, cara, eu gosto muito deles, como eu já falei. Só que eles não têm. Eles são parecidos com os soberanos. Só que um é mais o Império de Star Wars, um negócio mais ditatorial, o outro é um negócio mais profundo, mais ideológico, nazista e tal. Então é isso que eu digo. Os incursianos não têm a profundidade que os soberanos possuem. Não, pra mim, não tem. Se os incursianos levassem essa dos soberanos, tudo que a gente falou antes não ia ter valido nada. Porque nenhuma história de incursiano bate a história com os soberanos na primeira e segunda temporada de Alien Force. Então, pra mim, é bem claro que os soberanos possuem sim uma maior vilanidade do que os incursianos. Eu realmente não sei, porque toda a discussão antes do Albedo me faz pensar bastante se os incursianos, se as histórias com os incursianos me atraem mais que as histórias do Albedo. Então eu realmente preciso lembrar algumas delas para medir quais que Cara, eu acho mais interessantes. velho, eu gosto. É que assim, eu gosto muito do arco que eles invadem a Terra, conquistam a Terra e tudo mais, da pau no Omnitrix. Mas é Sim. simplesmente porque o Ben vira o gigante e tudo mais. Aí tem aquele negócio dos Psychobos com os Topusters, e aí o Hulk vai lá e dá uma aula pra ele de espionagem. Ali Foda. o Hulk ele manda muito nessa, ele vai lá e pisa no cérebro que está sendo lá. Ele manda Vai. muito naquela ali o Hulk barco, mandou demais. E. Mas assim, eu não sei, eu acho que o Albedo é muito difícil. É muito difícil. Eu realmente fico me perguntando, assim, numa colocação. Eu acho que eu, assim como tu, amo essa história ali, mas eu tenho uma sensação que eu gosto mais de assistir e de me relacionar, assim, como personagem com o Albedo, que nem eu estava comentando antes. Que eu tenho uma sensação, caraca, estou assistindo um episódio com o Albedo mais do que, caraca, estou assistindo um episódio com os Incursianos. Eu tenho essa sensação. Talvez, logicamente, ela não faça sentido, mas é o que me vem na cabeça. Uma coisa que me faz pensar mais nos Incursianos também é o episódio X igual a Ben mais 2, que é a primeira aparição do Raça Alien X. Absoluta Além da e consciência. Além da Consciência, que é também, se eu não me engano, a primeira aparição dos Incursianos, que eles trazem esse episódio muito bom. Muito legal esse episódio mesmo. Mas não sei, eu acho que os Incursianos têm menos aparições que o Albedo, se eu não me engano, provavelmente tem. Eles têm menos importância na série. Se a gente for olhar Esse mesmo, assim. impacto, assim, no geral, né? Bom, eles Mas eu têm, acho que mas ele é aquele sabe o que eu esquema acho do que nós estamos zomboso. entrando, assim? Numa discussão semelhante à discussão do primeiro episódio, vamos lá ouvir, do Doutor Animal e os É Zumbos. o que eu tava falando. Que antes a gente estava falando que o Doutor Animal tem muita importância e é muito legal assistir ele na série, mas ele aparece bem mais que o Zomboso, só que ele tem várias aparições que ele é só meio meh. E o Zomboso aparece bem menos, mas as aparições dele são sempre bem divertidas e legais e assustadoras. E importantes pro Ben. Eu vejo E assim também com os incursianos. Eles sempre aprendem uma lição. sim, ele tem uma importância, né, pro Uhum. Ben. Porque se tu pegar três, só três, exemplo de três aparições dos incursianos. Do Alien X. Sempre tem. Incrível, né? Sempre tem um Alien X envolvido. Quase sempre. Mas a É primeira vez verdade. que ele vira, ele percebe que o Alien X, ele descobre sobre o Alien X. Então ele aprende sobre o Alien X, os incursianos para eles ensinam uma lição de que o Alien X é perigoso. Segunda vez que. O segundo exemplo, não segunda vez, tá? O segundo exemplo é quando o aniquilar e destrói o universo. E ele aprende que. Tipo, não é que aprende, mas ele tem que usar o Alien X pra recriar o universo. Então, olha a consequência que teve os incursianos e os irmãos Vidro no Não. mundo, no universo de Ben 10, que eles destruíram o universo e o Ben teve que recriar. E a terceira, que pra mim é a mais importante, é que não dá pra ser arrogante, né? Ele perdeu em casa pros incursianos. Ele perdeu.
Ponto. O Ben perdeu. verdade. A gente não sabe o quanto tempo que ele ficou, quanto tempo que ele ficou no espaço, quanto tempo que ele demorou pra voltar, que ele foi infiltrado, não explica quanto tempo se passou, mas o mundo virou um caos, certo? E o Ben perdeu. Eu estaria que foi um período de 3 a 6 meses ali, eu acho mais ou menos que foi todo o arco dos Incursianos e tal, acho que não foi período de dias, porque a humanidade estava bem destruída, se tu olhar pelos prédios e tal, então provavelmente foi alguns meses. E o Ben perdeu, até aquele momento ele tava perdendo, até que ele conseguiu virar o jogo com os amigos dele. Senão ele teria perdido. Né? Cara, os Incursianos têm muita. Se tu pra pegar, são muito importantes pra história do Ben. E eu acho que esse arco mesmo tu falando também que é um pouco só pela batalha dos gigantes, esse episódio ele é muito impactante para pro character development do Ben. Ele tem que agir com maturidade nesse episódio, e sempre quando ele faz isso em Omniverse é valioso, porque é raro, e é muito bom. E, enfim, eu acho que a gente está encaminhando por uma nota um pouco acima do Albedo aqui com essa discussão, porque o Albedo, a gente continua falando que ele é muito legal, que ele é muito bom como um personagem, que ele é muito criativo, que ele é incrível contra o Ben, mas ele não tem aquela grande construção importante para o nosso protagonista. Tem. Vamos tentar lembrar alguns episódios do Albedo? Tem ali as aparições dele em Omniverse, que são provavelmente as principais. Quer falar? Eu acho que o nível de ameaça dos Incursianos é muito maior. Tipo assim, tu pega as aparições do Albedo, é sempre, eu quero o Omnitrix porque eu quero voltar, eu quero o Cérebro do Azimuth porque eu quero ser supremo, sabe? Que pode vir a ter coisas ruins, mas não é direto que nós Incursianos vamos dominar a Terra, sabe? Tipo, vamos dominar o universo, vamos destruir o universo, sabe? É sempre um negócio de ditador mesmo, sabe? Então eu acho que os Incursianos... Esses níveis de ameaça, com certeza, são proporções completamente diferentes, né? Principalmente porque é um exército e o outro é um cara com um reloginho. Mas enfim, just a boy with a watch. Yeah. Cara, então, acho que a nossa conclusão é que a gente tem 9 para os soberanos, 8 e 9 para os incursianos e 8 e 8 para o Albedo. E Estrela Sombria aí, coitado, né? 7. Tirou 7. Vamos subir ele pro 8 e 7, só pra não ficar tão triste, coitado. Tá muito lá embaixo. Tá muito lá embaixo, coitadinho. Não, fica aí. Cara fica chato. Aí. Chatão, meu. Só pensa em colher isso aí, só pensa em mulher. Sim. Meu Deus, não tem noção nenhuma esse cara, velho. E consegue ela e ele não lembra o nome. Ah, não. Merece 6. 7 é piedade. 6, nota. Tinha que ser 4 e 5 pra esse cara aí. Então tá. 69, então. 69. Ele e o Rex lá. Não, o Rex não. Não, as últimas posições sempre tem que ficar em 69. Tá bom, então mudamos aqui de última hora, tá? O Seu Sombria se juntou ao Rex com 6.9, tá? Lembrando que não é porque o Rex tinha 6.9 e o Seu Sombria tinha 7, porque o Seu Sombria é maior. Não, são avaliações diferentes, séries diferentes. A gente não consegue levar em conta tudo, tá? Nós não estamos analisando em tudo, nós estamos analisando em partes, tá? Então, Lime, não sei se tem mais alguma coisa para dizer sobre o episódio de hoje. Ben Tennyson. É isso aí. Hoje, então, os soberanos saíram vencedores, como prometido, tá? Se você escutou até o final, o vencedor da... Obrigado aí. Valeu. O vencedor da semana passada foi o Fantasmático, tá? Então temos Fantasmático e Soberanos. O Fantasmático e os Soberanos estão nas semifinais. Semifinais de melhores vilões de Ben 10. Semana que vem, espere que teremos o confronto de uma outra fase de grupos, né? Supremacia Alienígena. Como semana passada, não irei revelar os candidatos ainda. Vocês vão ter que escutar semana que vem pra saber. Entendeu? Na outra semana teremos o Omniverse e assim em diante. Em breve saberemos quem que é o maior
vilão de Ben 10, maior barra melhor vilão de Ben 10 na opinião de Lima e Piuí do Relógio Esquisito. Fechou, gurizada. Valeu aí. Como sempre, por favor, queremos ouvir o que vocês acham. Comentem aí embaixo, comentem enquanto escutam este incrível podcast. E a gente quer saber aí o que vocês acharam. Queremos conversar sobre Ben 10, por favor. Então, esperamos muito, né? Espero que tenham curtido esse grande Omnicast, episódio 2. Valeu, gurizada. Valeu, Obrigado aí por pessoal. Até nos semana que vem. acompanharem. Tamo junto.